Partiu. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja? Nossa, acho que na segunda parte já responde um pouquinho já. Total, cara. Total. As visões doutrinárias, né? Só, só fazendo de novo aqui para ficar fresco na memória, são várias perguntas que eu li. Como os ensinamentos doutrinários acerca do Acerca do fim fim. vão influenciar a igreja, né? A missão, a, Cara, a missão da a, igreja. a, miss- a missão da igreja. Cara, acho que total. Como a gente já estava falando agora, se eu tenho um entendimento errado, se eu tenho uma doutrina que não é bíblica, eu vou, consequentemente, eu vou afetar ali a parte final que você trouxe da pergunta, que é a missão. Qual é a missão da igreja? Qual que é a gente tem que se fazer essa pergunta. Qual que é a missão da igreja? Será que hoje, nós, como igreja de Cristo, entendemos qual é a verdadeira missão da igreja? Que é levar o reino dos céus aqui, que é propagar o evangelho. Somos chamados, né, para fora, somos chamados para levar o reino do Senhor. Somos chamados para falar de Cristo, das boas novas de Cristo Jesus. Né? Nós somos chamados para isso. Então, se eu tenho um entendimento doutrinário confuso e errado, e não bíblico, consequentemente eu vou afetar a missão. Vamos dar um exemplo aí. Hoje nós vemos doutrinas do fim totalmente errôneas, né? Mais liberais, vamos dizer assim. Não, você já a famosa hipergraça que tem surgido aí. Não, você já está salvo. Então, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E que eu estou levando isso de missão da igreja? Será que eu estou levando uma mensagem para o mundo? Qual mensagem que eu estou levando para fora? Qual mensagem que eu estou levando ali? Não, você pode continuar da maneira que você está. Pode continuar fazendo tudo errado. Entende? Então, se eu tenho essa doutrina errônea das coisas do fim, uma doutrina bíblica errada, que acho que a gente pode usar esse termo uma doutrina, porque não tem como a gente separar ali a escritura, ela é um todo, de Gênesis a Apocalipse. Consequentemente, eu vou afetar a missão verdadeira da igreja de Cristo, aquilo que o Senhor mandou que nós fizéssemos. Instituiu através dos apóstolos, que mandou os apóstolos fazer, que era instituir as igrejas, levar o evangelho, pregar o evangelho a toda criatura, né? Nós somos chamados disso. Hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que elas só tem que ficar ali no culto. Vou pro culto de domingo e tá tudo certo. Não preciso impactar, não preciso influenciar, não preciso levar o evangelho para nenhum lugar, porque o Fabrício faz isso para mim, então eu vou ficar aqui tranquilo. Vamos dizer que o Fabrício é o pastor faz isso daí para mim. Uhum. Terceirizamos. Então, terceirizamos. Então, às vezes a pessoa tem tanto conhecimento, ou também olha, ela fala, nossa, esse cara tem tanto conhecimento, vou deixar para ele. Não, esse não é o nosso chamado. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Pastores, líderes, aqueles que estão responsáveis hoje à frente de um ministério, à frente de uma comunidade, de uma denominação, eles precisam se preocupar em trazer essa doutrina da cerca do fim, né? Que Cristo vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja muito firme. Porque aquelas pessoas que estão escutando isso, qual que é elas têm que ficar atônitas. Eu me lembro muito do apóstolo Pedro, Fabrício. A passagem de Atos 2, depois ali da descida do Espírito Santo, o apóstolo Pedro ele sai a pregar o evangelho ali, e uma multidão se converte, aquilo ali mexe comigo. Ali mostra a verdadeira missão da igreja. Qual é? Eu recebi a salvação, eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu creio que Jesus Cristo é o Rei, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, o Todo-Poderoso, maravilhoso. Eu tenho que ficar tão atônito que eu vou proclamar isso para todo mundo. Eu vou querer de alguma maneira levar isso para todos os lugares. Eu vou querer levar isso e avisar, olha, fazer igual o João Batista, o próprio Cristo, olha, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, levar as boas novas. Entende? Então, se hoje se essa doutrina ela estiver corrompida, as pessoas, o que elas vão fazer? Elas não vão levar o reino do céu. Elas não vão levar anunciando as boas novas, que é o quê? Você estava morto, agora você tem vida graças a Jesus Cristo pelo sacrifício na cruz. E hoje estamos num dia, né, Fábio? Estamos gravando isso aqui num dia que para mim é extraordinário, né? Hoje estamos na sexta-feira, dado como sexta-feira da paixão, onde Jesus Cristo foi crucificado. Então a gente tem que sempre trazer isso à memória, falar para as pessoas, olha, ele morreu na cruz, ele vai voltar.
Ele morreu para te dar vida, porque outra hora, como em Efésios 2 diz, nós estávamos mortos em nossos próprios pecados e nossos próprios delitos, mas o Senhor nos deu graça e nos salvou. Essa tem que ser a missão da igreja, essa tem que ser anunciar as coisas do fim. Ó, esse mundo aqui, meu irmão, vai acabar. Meu amigo, isso aqui vai acabar. Você tem carro, uma hora isso aí vai acabar, vai ser destruído pela ferrugem. Mas tem algo te esperando em um lugar, uma eternidade, que a ferrugem, a traça, os ladrões não podem alcançar. Mas o que tem acontecido hoje com muitas doutrinas, muitos ensinos? Você tem que conquistar aqui, tem que ser patrão aqui, você tem que ser aqui, você tem que ser o maioral, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ah, é paz e amor, é liberdade aqui, você pode ser do jeito que você quer ser, não tem que seguir as regras do reino, não. Tá tudo pago já, enfim. Então, estou dando exemplos de alguns ensinos, né? Popularizando aqui alguns ensinos que a gente escuta várias e várias vezes. Então, eu acredito que uma doutrina errônea realmente acerca das coisas do fim vai impactar totalmente a missão verdadeira da igreja. E é aquilo de novo, a gente vai trazer de novo a alusão e acho, cada vez mais gente falando sobre os temas, acho muito bacana essa direção do canal, de vocês mostrar que nós estamos realmente desconexos em muitas coisas, cara. E nós precisamos, como igreja do Senhor, voltar a prezar pela verdade bíblica e levar o evangelho a toda criatura. A igreja perdeu sua identidade, essa é a verdade. Exatamente. Tá? E eu não estou aqui falando de placa, tá? Mas perdeu a identidade porque ela não sabe nem quem ela é, né? Sim. O poder, a autoridade, o mistério que foi depositado sobre esse negócio chamado igreja, a igreja perdeu essa identidade, perdeu essa autoridade, perdeu essa relevância, né? Porque, assim, desde o início, Deus tinha um propósito eterno, que era ter comunhão com a criação. Sim. O homem, infelizmente, de toda a criação, o homem peca. Esse contato, é perdido. Toda a criação é afetada. E Deus está desde lá até hoje, traçando o seu plano, trazendo situações para que case e finalize o projeto, o propósito eterno dele, que é que nós sejamos um com ele, como foi no início. E a igreja, ela tem que ser essa ponte de ensino, ela tem que ser esse lugar de mostrar que o propósito eterno de Deus é esse. Não é que Verdade. o propósito eterno de Deus, cara, eu até ouvi uma aula, foi ontem, a gente está gravando aqui, né, mas no dia que eu estou gravando aqui, no dia anterior a esse, eu ouvi uma aula dizendo que o propósito eterno de Deus não é evangelismo. O evangelismo ajuda a proclamar o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus não é missões. Missões fazem parte do propósito eterno, vai ajudar no propósito eterno. O propósito eterno de Deus não é ter igrejas lotadas. Vão se escandalizar agora, tá? O propósito eterno de Deus não é a salvação. A salvação veio para que pudesse levar o homem ao propósito eterno de Deus. Antes da queda, nunca ia precisar da salvação. O propósito eterno de Deus estava ali, sendo cumprido. Após a queda, perdeu-se, rompeu-se esse contato e foi necessário uma cruz. Foi necessário o que aconteceu, que a gente está comemorando hoje, que é a paixão de Cristo, a morte de Cristo. Foi preciso isso, para que através disso nós pudéssemos viver novamente o propósito eterno de Deus. E quando Deus restaurar todas as coisas, o propósito eterno dele se cumprirá. Mais uma vez. E a igreja perdeu a noção de que não é teologia coach, não é a teologia da prosperidade, não é a teologia do sempre salvo, uma vez salvo, sempre salvo, não é a teologia da libertação, não é a teologia liberal, não é a teologia... Não é nada disso, tá? Mas isso aqui foi só a primeira e a segunda pergunta, viu, gente? Tem mais bagagem aqui. Bora? Bora.